Oi, Doc, aqui quem fala é o Will e nessa aula a gente vai estudar a fisiopatologia do HIV. A gente vai iniciar todo o estudo do HIV, vendo desde o início da sua infecção, como é que ele se espalha pelo corpo, por que que ele é uma infecção crônica que não consegue ser erradicada pelo nosso corpo. Na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho mais de como é que ele manifesta os sintomas, principalmente na fase crônica, que a gente chama de AIDS. O diagnóstico, o exame laboratorial, tratamento e prevenção vai ser mais uma parte que é extremamente importante quando a gente fala do HIV. E por fim, qual que é a profilaxia do paciente que é HIV positivo? O que a gente precisa fazer para evitar com que ele contraia outras doenças extremamente graves. Mas antes de iniciar essa aula de introdutória ao HIV, dá uma pausa no vídeo e tenta resolver essa questão que está fazendo algumas afirmações sobre a fisiopatogenia do vírus do HIV no nosso corpo. Então, bora falar do HIV. Vamos começar vendo a sua estrutura molecular para depois a gente falar como é que ele age no nosso corpo. Observem aqui, ó, a gente tem aqui uma imagem que está mostrando bem bonitinho como é que é a estrutura do HIV. Quando a gente fala da estrutura do HIV, a gente tem que dividir ele em três porções bem distintas. A primeira é o seu conteúdo interior. Dentro do seu interior, ele vai ter seu material genético e as suas enzimas. Esse material genético e enzimas, ele é revestido por uma estrutura que a gente chama de capsídeo. Então, o capsídeo é essa estrutura aqui ao central. Seria, entre muitas aspas, o núcleo de uma célula. Então, o capsídeo é um núcleo em que fica ali dentro o material genético do vírus RNA, do vírus do HIV. Esse vírus do HIV, ele também é revestido por um envelope. Então, o envelope é essa estrutura aqui, ó, circular, que tem vários receptores na sua porção externa, e esse envelope serve primeiro para proteger o vírus e segundo para fazer diversas funções de conexão, de adesão, de reconhecimento ao redor desse vírus. O que ele tem no seu interior? No seu interior ele vai ter o seu material genético, que para o HIV é do tipo RNA fita simples, e além disso ele vai ter diversas enzimas que fazem um processo de transcrição reversa. Vamos voltar lá para a biologia celular. Como é que o DNA vira DNA? Ele faz isso por uma série de moléculas que fazem processo de replicação, duplicação. Como é que eu faço para um DNA virar RNA? Eu tenho moléculas que fazem processo de transcrição. Ele lê o DNA em RNA. Como é que eu faço em uma célula para o RNA virar DNA? Eu não faço. Não existe isso para uma célula. Nenhuma célula tem a capacidade de fazer um RNA virar DNA. Obrigatoriamente, todo DNA pode ser transcrito em RNA, mas o inverso não. Aí que o vírus do HIV tem um papel diferenciado. Por quê? Porque ele possui uma enzima, e somente ele, na natureza, são pouquíssimos os seres que têm essa capacidade de fazer RNA virar DNA. Por quê? Porque com o DNA ele vai produzir novos RNAs. E esse processo ele só acontece porque ele tem essa enzima chamada de transcriptase reversa, porque ela faz o processo de transcrição reverso. Por isso que o nome retro não significa que é um vírus antigo. Retro é porque ele faz um processo retardado, reverso, ao contrário. Então, retrovírus, porque ele faz um processo reverso de transformar RNA em DNA. Como eu disse anteriormente, ele é um tipo RNA fita simples positivo e ele, em forma de vírion, ele tem um formato esférico. O que é um vírion? O vírion é quando o HIV está aí pela natureza. Ele não está infectando alguém, ou ele até está dentro do organismo, mas ele não está se atuando como ele deveria atuar. Ele está na sua forma inativa, a sua forma disseminativa, que ele se dissemina pelo corpo. Por isso que eu falei que o vírion ele serve essas proteínas ao seu redor como reconhecimento, adesão e proteção. Porque ele serve literalmente para proteger até o DNA, até o HIV encontrar uma célula para ele poder invadir. Por fim, ele tem um tamanho extremamente pequeno, de cerca de 100 nanômetros, e ele é um vírus do tipo envelopado. Isso é bem importante porque existe uma diferenciação no vírus envelopado e não envelopado, mas isso é conteúdo lá da microbiologia. Sobre o HIV, a gente precisa classificar ele porque ele possui uma classificação extremamente extensa. A gente vai ver mais para frente o porquê que ele é muito classificado, mas ele pode ser classificado em HIV do tipo 1 e do tipo 2. O do tipo 1 ele é mais disseminado pelo mundo inteiro. O do tipo 2 ele é mais concentrado no continente africano. O HIV do tipo 1 ele é subdividido em M, N, O e P. Então eu tenho HIV tipo 1, eu tenho HIV tipo 1 do grupo M,
HIV do tipo 1 do grupo N e por assim vai. O mais comum no mundo é o HIV do tipo M, por isso M de mundo, que é mais espalhado pelo mundo, é o HIV1 do tipo M. Já no nosso país, coincidentemente, o subtipo mais comum é o subtipo B. Então, no Brasil, assim como no mundo, tem o tipo M mais disseminado, no Brasil tem o subtipo B. Então, se uma prova de residência perguntar qual que é a classificação do vírus HIV mais comum no Brasil? HIV do tipo 1, do tipo M e do subtipo B. Só lembrar, o primeiro, principal, M de mundo, B de Brasil. Esse é o HIV mais comum aqui na nossa região. E ele tem diversas outras classificações, mas o que realmente importa é o mais prevalente no nosso país. Quanto ao componente estrutural, vamos ver molécula por molécula do HIV. Observem que aqui eu tenho por inteiro dentro os componentes internos, RNA e enzimas. Aqui em essas bolinhas aqui, ó, é o capsídeo, aquilo que eu falei do primeiro envelope do conteúdo do vírus, que seria, entre muitas aspas, o núcleo de uma célula. E por fora eu tenho o envelope, que é a estrutura de vírion, a estrutura, analogamente a uma célula, a membrana plasmática. Vamos falar de estrutura por estrutura. Começamos pelo envelope, que seria análogo à membrana plasmática. O envelope ele tem principalmente duas proteínas, chamadas de GP41 e GP120. Se são estruturas de envelope, são estruturas que atuam parecido com a membrana plasmática. O que a membrana plasmática faz? Adesão, proteção e reconhecimento. O que a GP41 e a GP120 faz? Proteção, adesão e reconhecimento. Matriz. Na matriz a gente vai ter principalmente a proteína chamada do P17 e no capsídeo a proteína chamada de P24. Mas, Will, por que eu preciso saber disso tudo? Basicamente não precisa decorar. Então, basicamente essas duas proteínas a gente precisa saber somente porque elas são utilizadas para diagnóstico mais precoce da infecção pelo HIV. E por fim, o que eu tenho dentro lá da estrutura do capsídeo? Eu tenho a transcriptase reversa, que faz o RNA virar DNA. Eu tenho a integrase viral, que faz com que o DNA proviral se integre ao DNA da célula humana, e eu tenho a protease viral, que serve para quebrar as proteínas que a célula infectada está produzindo, para que essas proteínas se tornem proteínas específicas do vírus. Então, é protease viral justamente porque elas vão quebrar as próprias transcriptases reversas e outras enzimas específicas do HIV. Ok, compreendemos as principais moléculas, agora vamos ver como é que ele consegue reconhecer uma célula humana. Como eu disse anteriormente, o GP41 e o GP120 são os dois principais receptores da estrutura do HIV. Como é que vai acontecer a sequência de eventos? O GP120 ele reconhece a molécula CD4 de uma célula humana. A partir do momento que ele reconhece, ele vai sofrer uma pequena modificação. Essa pequena modificação vai fazer duas coisas. A primeira, vai fazer com que eu exponha uma alça específica desse GP, e essa alça, chamada de alça V3, ela reconhece o que a gente chama de receptor de quimiocina. Lá na imunologia, como é que a célula dendrítica, o linfócito, sabe onde é que está tendo uma inflamação? Porque ele tem receptor de quimiocina. Quimiocina é o sinalizador de inflamação, o linfócito ele vai se aproximar de onde tem quimiocina. Por isso que se chama de receptor de quimiocina. O HIV utiliza desse mesmo receptor de quimiocina, que pode ser do tipo CCR5 ou CXCR4, para poder aderir realmente a GP120 na célula. Então perceba que a GP120 ela precisa de duas moléculas, o CD4 e esse receptor de quimiocina. Depois do GP120 realmente se aderir e fixar na célula, o que vai acontecer? Ele vai sofrer um processo de inversão. Percebam que o que estava para dentro do GP120, que é o GP41, ele vai ser exposto para fora. E a partir do momento que ele é exposto para fora, ele penetra na membrana plasmática da célula. Então, depois que o GP41 ele penetra na membrana plasmática, ele vai unir a membrana plasmática ao envelope e quando faz isso, ele bota para dentro todo o material genético do HIV. Então é assim que o vírus do HIV reconhece uma célula humana. A partir do momento que ele reconhece e ele penetra o seu material genético,
Então percebam aqui, ó, que ele reconhece o CD4 e ele reconhece o receptor de quimiocina. Ele vai colocar para dentro o capsídeo do HIV. Dentro do capsídeo do HIV, ele vai se destruir e vai liberar ali duas coisas muito importantes: o material genético do HIV e as suas enzimas. O material genético do HIV, que é um RNA, ele vai ser transcrito reversamente em DNA. Então eu vou produzir assim o DNA proviral. O DNA proviral, ele vai se unir ao DNA da célula que foi infectada. Então o DNA proviral se une ao DNA da célula e assim vira um único DNA. Quando essa célula ela entrar em atividade, ela vai transcrever e traduzir não só as proteínas da própria célula, mas também as proteínas do vírus do HIV. Quando ele fazer esse processo de produção das proteínas do HIV e produção de novo RNA do HIV, ele simplesmente vai vir até a periferia e vai exocitar esse HIV. Então esse HIV literalmente ele é exocitado. Ele sai em um formato, na verdade nem é exocitado, é meio que uma secreção. Ele vai ficar na pontinha ali, ele fecha a membrana plasmática e libera o HIV. Observe um detalhe bem importantezinho. A membrana plasmática e o envelope por fora do HIV são quimicamente, estruturalmente a mesma coisa. As moléculas GP120 e GP41 são moléculas do HIV, mas elas são produzidas como se fossem moléculas humanas, moléculas celulares. Por isso que eu disse muito analogamente que o envelope do HIV é uma membrana plasmática, porque em tese é uma membrana plasmática, porque esse HIV ele foi literalmente secretado pela célula. Então perceba essa analogia, ela é muito importante para poder compreender por que é reconhecido como um HIV, como que ele atua no corpo humano. Mas beleza, entendi como é que foi infectado, como é que ele se multiplica, como é que ele é secretado. Agora vamos entender como é que ocorre o processo realmente de variabilidade do D. Escreve esse slide. Idiota. Mas beleza, entendemos como é que o HIV ele infecta, se multiplica e é liberado. Agora vamos ver uma característica muito importante que é esse processo aqui, ó, de transcrição reversa. O HIV ele tem uma capacidade gigantesca de se modificar. Por quê? Por três motivos extremamente importantes. O primeiro, essa transcriptase reversa ela é muito incompetente. Ela é muito incompetente. Ela é aquele menino afobado que quer fazer um monte de trabalho e faz. E ele é o famoso, faz muito e faz tudo mal feito. Então, a transcriptase reversa, ela começa a produzir muito RNA e DNA, só que ela faz muito mal feito. Ela fica cometendo um monte de erro. O que acontece quando eu faço um erro em um DNA? Eu gero mutações novas. E mutações novas geram novo material genético. Então, há uma incrível variabilidade do HIV justamente por conta dessa incompetência da transcriptase reversa. Além disso, o HIV ele tem uma rápida e uma rapidíssima capacidade de se multiplicar. Então ele se replica muito rápido. Ele se replica muito rápido de forma mal feita, o que faz com que ele mude ainda mais abruptamente. E por fim, o HIV ele é safadinho, porque se o HIV de uma classe encontrar o HIV de outra classe, o que eles fazem? Fusão. Eles se unem e formam uma classe nova. Então, supomos que um HIV do tipo 1, do tipo M, do subtipo A, encontre um HIV do tipo 1, do tipo B, do tipo M, perdão, do subtipo C. Então, eu uni o subtipo A com o subtipo C. Normalmente a gente pensa, não, são duas espécies diferentes, eles não vão se misturar. Então, eles vão. E é por conta disso, se o indivíduo ele for muito exposto a subtipos diferentes, esses subtipos eles vão se fundir e formar um novo subtipo. Então percebam que com isso, o HIV ele tem uma estúpida capacidade de se modificar. Ele é um vírus que uma hora ele é uma coisa, de repente do nada ele vira outra coisa, e do nada ele vira uma terceira coisa, e do nada ele vira uma quarta coisa. Então ele é muito instável. A cada passo de multiplicação, ele vai estar de formas diferentes. Só para ter ideia, no mesmo indivíduo já foi visto que existe uma variabilidade de 50% dos genes do HIV. Ou seja, vamos supor que eu tenha aqui um HIV específico e aqui eu tenho outro HIV específico, mas dentro do mesmo corpo. Vocês percebem que eles são 50% diferentes? É a mesma coisa que eu ter duas pessoas completamente diferentes juntas numa só.
Então a variabilidade dele é estupidamente alta. E isso faz com que ele adquira novas capacidades e, o pior de tudo, que ele consiga escapar da pressão seletiva. Aí que entra o problema grandíssimo do HIV. A gente tem um risco muito grande de desenvolver resistência às drogas do HIV e isso aqui faz com que seja extremamente difícil criar uma vacina. Porque não tem como eu proteger contra alguma coisa que eu não faço ideia do que vai ser. Os linfócitos, eles são muito específicos para caçar alguém que eles sabem que eles estão caçando. Só que o HIV, ele não tem uma cara para ser caçada. Ele pode se tornar qualquer outra pessoa do nada. Então, por isso que é extremamente difícil criar uma vacina para o HIV. Mas beleza, Will. Entendemos como é que o vírus do HIV ele se comporta, entendemos por que é tão difícil a gente ter uma vacina para o HIV, mas como é que ele infecta a célula humana? Vamos lá, vamos começar passo a passo, desde o momento que ele encontra o primeiro humano até ele conseguir fazer toda a sua disseminação pelo corpo inteiro. O HIV ele é um vírus que ele é sexualmente transmissível. Então vamos falar dessa via, da via sexual. Vamos supor que um homem tem HIV e a mulher não. Quando o homem ele for ter relação sexual com a mulher, ele vai penetrar na mulher. Nesse ato, ele vai expor o HIV à mulher. Então ele vai liberar os vírus de HIV no corpo dessa mulher. O vírus de HIV ele pode entrar tanto em um tecido que esteja bom como em um tecido que esteja ruim. O mais provável é ele entrar em um tecido ruim. Se eu estou cheio de lesão no tecido, é muito fácil ele pegar e entrar para dentro do vaso sanguíneo e se espalhar. Faz todo sentido. Mas ele também pode entrar em um tecido bom. Por quê? Porque o nosso corpo ele tem vários mecanismos de proteção. Um deles são o que a gente chama de células de Langerhans, que são literalmente células dendríticas que ficam na epiderme. Eles servem para capturar antígenos patógenos da pele e impedir com que eles infectem a gente. Aí que está o problema. Porque ele captura o HIV mesmo que ele não tenha penetrado na pele. Então ele vai capturar esse HIV e ao capturar o HIV, ele bota para dentro. O HIV, como é muito safado, ele utiliza da própria célula dendrítica para se multiplicar e se espalhar pelo corpo. Então perceba que a abrasão em tecido aumenta a chance de contaminação, mas um tecido 100% saudável não é seguro contra o HIV. Então ele consegue sim se multiplicar em um tecido saudável. Depois que ele entra no organismo, seja pela abrasão, seja pela célula dendrítica, ele vai ter um processo de infecção. Ele vai entrar em uma célula humana. Quais são as células humanas que ele vai infectar? Células humanas que possuam CD4. A gente viu que CD4 é o receptor na qual ele penetra, então ele precisa do receptor CD4. Quem é a célula que mais tem receptor CD4? O linfócito TCD4. O que todo mundo responde. Mas ele não é o primeiro a ser infectado, ele não é o único a ser infectado. Quem infecta muito também é a célula dendrítica. A célula dendrítica tem muito receptor CD4 também. Então, se é uma questão de residência perguntar qual que é a primeira célula humana que tem maior probabilidade de se infectar pelo HIV, não é o linfócito T. É a célula dendrítica e o macrófago, que são as células de proteção que ficam na nossa epiderme. Além disso, outra célula que pode ser exposta também é o monócito. O monócito é um preceptor do macrófago, então faz todo sentido que ele também possa ser exposto pelo HIV. Beleza, o HIV entrou no corpo, ele entrou em uma célula que pode ser infectada. O que acontece com ele? O que vai acontecer com ele é que ele vai se multiplicar muito na mucosa. Então ele entra dentro lá da pele, entra na mucosa e vai ficar na submucosa. Na submucosa a gente tem muito macrófago, muito linfócito, muita célula dendrítica. Então ele vai entrar nessas células e a partir daí ele vai começar um processo inflamatório. O processo inflamatório serve para combater patógenos, então é compreensível do porquê que ele provoca um processo inflamatório. As células vão reconhecer que tem alguém estranho, vai ativar a inflamação para tentar combater o HIV. Então vamos lá. O HIV ele vai provocar essa inflamação, essa aqui representando a inflamação, e ao provocar a inflamação ele vai atrair mais linfócitos. Atraindo mais linfócitos, ele vai ter uma predisposição muito maior a infectar e se multiplicar nesses linfócitos. Então percebam como é que ocorre esse processo. Inicialmente, a principal célula a ser infectada é a célula dendrítica, certo? Quando a célula dendrítica ela é infectada, ela tem toda uma modificação das suas estruturas. Isso você pode ver mais lá no módulo de imunologia, que é explicado passo a passo os processos de infecção. Mas a célula dendrítica, uma vez que ela cumpre seu papel de pegar um patógeno,
ele vai degradar e vai ir até um linfonodo para apresentar esse patógeno aos linfócitos T. A partir do momento que ele apresenta esse antígeno aos linfócitos T, ele vai provocar uma ativação em massa de linfócito. Esses linfócitos vão ficar extremamente atraídos por esse patógeno e assim o linfonodo vai funcionar como um batalhão. Dali vai sair linfócito pra caramba que vai lá para o tecido onde o HIV penetrou para combater o HIV. Qual que é o problema? O HIV ele é apaixonado pelo linfócito. Então ele utiliza dos próprios militares que estão batendo nesse HIV para ele se multiplicar cada vez mais. Então esse que é o problema do HIV. O seu agressor é o seu principal forma de multiplicação. Então quanto mais ele for combatido, mais ele vai se proliferar. E vale destacar que a principal célula da epiderme que faz essa captura e esse transporte do HIV é a célula de Langerhans. A partir do momento que o linfócito ele é ativado, ele vai proliferar o HIV. Por quê? Porque o HIV ele se prolifera no linfócito T ativado. Quando o HIV ele é liberado ali no corrente sanguínea, ele vai provocar mais inflamação e vai ativar mais linfócitos. Ou seja, um linfócito foi infectado por um HIV e vai liberar um HIV. Esse HIV vai provocar mais inflamação, que vai atrair mais linfócito, que vai ser infectado por mais HIV e vai liberar mais HIV, que vai provocar mais inflamação, vai atrair ainda mais linfócito, que vai liberar ainda mais HIV. Então vira uma retroalimentação positiva de produção de HIV. Quanto mais ele tiver, mais ele provoca inflamação. Quanto mais inflamação, mais linfócito. Quanto mais linfócito, mais HIV é produzido. Seria muito bonitinho se fosse só isso, mas tem como piorar. Como é que tem como piorar? Todo linfócito ele é muito reativo a processos inflamatórios. Quanto mais citocina tiver para ativar a inflamação, mais linfócito vai ser produzido, em um processo proporcional. Se eu tiver uma inflamação 1000 vezes mais forte, eu vou ter 1000 vezes mais linfócito. Ou seja, se eu tiver concomitante à infecção pelo HIV, infecções por outras bactérias, inflamações por outras causas, eu vou ter muito mais produção de linfócito. Então vamos supor que além de HIV, esse homem também tinha clamídia. Vamos lá. Então vamos supor que além de HIV, esse homem também tinha clamídia. Aí a clamídia foi lá e começou a provocar um monte de infecção e inflamação na mucosa vaginal da mulher. Ou seja, eu tive ativação de muito linfócito a mais. O que vai acontecer? Esse muito linfócito a mais vai ser infectado por muitos HIV a mais, que vai proliferar muito mais HIV. Ou seja, quanto pior for o estado infeccioso e inflamatório no corpo do indivíduo infectado pelo HIV, maior vai ser a probabilidade dele contrair o vírus, porque maior vai ser a chance do vírus encontrar uma célula propícia a ser infectada e, principalmente, mais rápida vai ser essa disseminação do vírus. Então, quanto pior o estado do paciente, mais o HIV vai se multiplicar. E isso a gente tem nome específico que se chama transativação heteróloga do HIV. Nossa, que nome feio, mas é bem simples. Transativação heteróloga. Transativação porque outra bactéria, outro vírus, outro fungo ativou a proliferação de HIV. Então, por isso tem nome de transativação heteróloga. O HIV ele se multiplica muito mais por conta de outra infecção. As células imunes infectadas, elas vão ir até os linfonodos sentinelas. Por quê? Porque ali é o processo em que ocorre toda a multiplicação dos linfócitos, a ativação e a especialização deles. E uma vez que os linfócitos infectados chegam ali no linfonodo, eles vão ir para toda a circulação linfática e sanguínea para poder voltar ao local de infecção. E aí que está o problema, porque o linfócito antes que estava infectado somente na submucosa de onde foi entrado o HIV, agora esse HIV vai se espalhar por todo o corpo, porque esse linfócito vai se espalhar por todo o corpo. Beleza, infelizmente o HIV se espalhou por todo o corpo. Quais vão ser os principais locais em que ele vai gostar? O principal lugar que ele vai gostar vai ser linfonodo, porque linfonodo é o dormitório dos linfócitos. Então é o principal lugar que tem linfócito. Mas ele não é o único. Tem uma outra estrutura que a gente chama de GALT. O que é o GALT? É um conjunto, é um linfonodo específico lá do trato gastrointestinal em que tem uma proliferação estupidamente alta de linfócito.
Por quê? Porque quando a gente come, a gente está engolindo bactérias também. Então, a gente está engolindo bactérias e essas bactérias precisam ser combatidas lá no intestino. Quem faz esse combate dessas bactérias são o gout, como, por exemplo, a placa de Peyer no milho. Então, essa grande proteção imunológica, ela na verdade se torna um ninho perfeito para o HIV. Aqui é um dos principais locais em que o HIV se multiplica. Então, o gout é um local extremamente de extrema proliferação do vírus HIV que se espalhou pelo corpo. Com isso, o nosso corpo vai obrigatoriamente querer combater o HIV. Ele não é bobo e não vai deixar o HIV se multiplicar à vontade. O que o nosso corpo faz? Vai utilizar todo o recurso imunológico para combater o HIV. Primeiro, ele vai ativar o linfócito T. O linfócito T ele tem a função de ativar todas as células imunológicas. E ele vai fazer isso. Ele vai ativar o linfócito T citotóxico e vai ativar o linfócito B. O linfócito T citotóxico vai ter a função de destruir as células infectadas. O linfócito B vai ter a função de produzir anticorpo para tentar inibir o vírus HIV espalhado e, principalmente, para sinalizar quais são as células que estão infectadas. Então, tem todo um controle muito específico do nosso corpo para combater o HIV. Mas, esse controle ele é extremamente parcial. Ele é muito ruim. Por quê? Vamos lá. Mas beleza, por que nosso corpo não consegue combater o HIV? Por diversos motivos, vou citar eles um por um. O principal que eu já falei antes é porque o HIV, quanto mais combatido, mais ele tem a capacidade de se proliferar. Por quê? Porque mais vai ter linfócito para ele poder se abrigar. Mas mesmo assim, o linfócito ele vai ser ativado e ele vai tentar destruir todas as células infectadas. Então, um linfócito ativado, ele faz a expansão clonal e vira milhões de linfócitos. Esses milhões de linfócitos vão ser ativos e vão destruir as células infectadas pelo HIV. Só que, se você se lembrar lá na imunologia, esse processo de produção da resposta imune adaptativa leva dias, até semanas. Já a multiplicação do HIV leva horas. Ou seja, até eu produzir toda a resposta imune adaptativa, esse HIV já está muito na frente do sistema imunológico, mas muito na frente. Ele já virou um vírus completamente diferente. Ele já mudou todo o seu material genético, ele já mudou todas as proteínas, ele é irreconhecível, ele já é outra pessoa. Agora que entra o problema. Além de ele ser outra pessoa, ou seja, ele não vai ser combatido pelo sistema imunológico, ele vai ter milhões de células de linfócitos que estão sofrendo expansão clonal para infectar. Então, antes, um HIV que produziu milhares de linfócitos para combater esse HIV, agora todos esses milhares vão ser infectados por um outro HIV completamente diferente que o sistema imune nem faz ideia do que é. Então, toda essa resposta contra o HIV gerou, na realidade, um tiro no próprio pé. Quanto mais o corpo tentou defender contra o HIV, mais o HIV vai se multiplicar. E vale destacar que o HIV, para se multiplicar no linfócito, ele precisa obrigatoriamente estar ativado. Por dois motivos. Primeiro, HIV só consegue penetrar no núcleo de um linfócito T ativado. Se o linfócito T não estiver ativado, o HIV não consegue entrar no núcleo dele. O núcleo dele não é passível de transporte de moléculas se ele não estiver ativado. Então, mesmo que um linfócito seja invadido por um HIV, se esse linfócito não estiver ativo, o HIV não vai se multiplicar. Segundo ponto, vamos supor que o HIV ele se tornou ativado e ele ficou depois com uma célula de memória. Esse linfócito virou uma célula de memória. Uma célula de memória, ativamente falando, ela não trabalha. Ela só serve para ficar ali esperando. Enquanto que ela está nesse estado de latência, o vírus do HIV já penetrou no seu DNA e já lançou o seu material genético proviral. Então ele vai ficar ali esperando. E vai ficar ali. Enquanto ele estiver latente, ele não vai fazer nada, não vai produzir nenhuma proteína, não vai produzir nada, ele vai ficar ali escondidinho. A partir do momento que eu reativo essa célula B de memória, ou T de memória, a partir do momento que eu reativo esse linfócito T de memória, o vírus vai voltar a ser proliferado imensamente. Então, o linfócito T ativado, ele vai servir para combater o HIV? Vai. Mas sempre que ele for ativado, ele vai gerar uma resposta muito, mas muito maior de replicação do HIV. Além disso, esse vírus, ele é safado pra caramba.
Porque além de ele ter esse combate perfeito para sobreviver no nosso corpo, ele ainda faz outras coisas. Quando a célula está latente, ele não expõe nenhuma proteína para fora da célula. Nem MHC classe 1 e ele nem modifica o MHC classe 1 para deixar de ser ativado. Ou seja, ele fica ali escondidinho e ninguém reconhece ele. Então nenhuma célula T citotóxica, nenhuma célula NK vai matar essa célula infectada. Por quê? Porque ele fica ali escondidinho, muito safadamente. Além de ficar escondidinho, ele vai fazer outras duas coisas. Quando a célula for infectada e ela for ativada, ele vai se multiplicar. Quando ele se multiplicar, primeiro, ele vai modificar as suas proteínas, então os anticorpos não vão mais conseguir reconhecer ele. Segundo, esse safado, ele consegue tornar as células NK extremamente incompetentes, então a célula NK não consegue mais combater ele direito. E para piorar, esse safadinho, ele inativa o MHC classe 1. Então o linfócito T citotóxico também não consegue mais reconhecer ele. Ou seja, ninguém reconhece mais esse linfócito. Então ele se prolifera pra caramba e ele se torna todo o sistema imune incompetente pra caramba. Então não importa o quanto o corpo tente lutar contra o HIV. Uma vez infectado, não tem choro. O HIV não consegue mais ser combatido. Por isso que uma vez infectado e uma vez passado do período de proliferação local do HIV, uma vez que ele tem se disparado pelo corpo, atualmente, na medicina atual, é praticamente impossível a gente livrar o HIV. Por quê? Porque ele fica escondido em diversos locais, ele inativa todo o sistema imune, e quanto mais forte for o combate contra ele, mais forte ele vai ser. Então, aqui fazendo um breve resumo, o HIV ele infecta o linfócito T enquanto inativado, vai deixar o HIV ali bonitinho. No momento que ele é ativado, ele vai proliferar e disseminar esse HIV. Esse HIV vai se espalhar para todos os linfonodos do corpo e principalmente para o GALT, que é uma região que ele gosta muito, e ao mesmo tempo ele vai produzir várias células T de memória. Enquanto essas células T de memória não ficarem ativadas, ele vai ficar ali guardadinho. Enquanto ele está guardadinho, ele vai continuar se multiplicando no GALT, ele vai continuar se multiplicando no linfonodo. Simultaneamente, ele vai fazer com que haja um processo de reconhecimento muito parcial para destruir as células do linfócito T. Só que ele ativa muito o linfócito T, ele inibe muito o linfócito T citotóxico e o linfócito B, e a ativação excessiva do linfócito T faz um processo que a gente chama de exaustão imunológica. O linfócito T ele se multiplica tanto que ele não aguenta mais se multiplicar. Eu provoco uma exaustão do sistema imune do nosso corpo. E isso vai ser transcrito em 3 processos. Exaustão de não ter mais multiplicação de linfócito, exaustão de formar células anérgicas, que são células que não fazem porcaria nenhuma, e fazer até mesmo o processo de apoptose, dos linfócitos se matarem. Eles não aguentam mais, eles simplesmente se suicidam, não sobrevivem à infecção pelo HIV. Então o HIV ele tem esse processo de tornar o nosso sistema imune extremamente incompetente. E vale destacar que ele possui mais uma carta na manga. E essa carta na manga ela é muito safada. Qual carta na manga é? Lembra que eu falei que ele infecta células CD4 positivas? E que macrófago e célula dendrítica são células CD4 positivas? Então, a gente tem no nosso corpo algumas estruturas chamadas de santuários imunológicos, que são regiões em que não pode ter linfócito dentro do corpo. Por quê? Linfócito ativado ele provoca muita inflamação. Eu não posso ter inflamação no sistema nervoso central, eu não posso ter inflamação no testículo, eu não posso ter inflamação dentro do olho, porque são tecidos muito sensíveis. Se eu tiver inflamação, eu vou destruir as células desses tecidos e essas células vão se tornar totalmente incompetentes. Inflamação no sistema nervoso central gera meningite, que provoca lesão irreversível. Inflamação no olho gera diversas consequências que podem levar à cegueira. Inflamação no testículo gera uma orquite, que tem uma grande chance de levar a uma falência gonadal. E qual que é o problema? Dentro desses órgãos tem macrófago. E o macrófago ele pode estar com outro nome, como por exemplo o sistema nervoso central, que ele é chamado de micróglia.
A micróglia, ela não é um linfócito, ela é um macrófago, só que ele é um macrófago específico do sistema nervoso central. E ali dentro não tem nenhum linfócito para poder matar esse macrófago, essa micróglia. Então, o HIV que infeta uma micróglia, ele vai ficar ali protegido para sempre. Então, o HIV que está dentro do santuário imunológico, ele vai se tornar perpétuo, porque ninguém vai conseguir matar ele lá dentro, porque lá dentro não tem sistema imune adaptativo. Então, devido a todo esse quadro de infecção primária, a gente não consegue combater o HIV. O que a gente consegue fazer? A gente consegue controlar ele. Então, percebam aqui, ó, aqui em preto é o número de partículas virais. Então, eu tenho muito HIV nas primeiras semanas. Depois, o nosso corpo ele até consegue combater. E ele combate, mas de forma somente parcial. Ele não consegue eliminar o vírus. E esse vírus ele vai ficar meio que no estado basal por muito tempo. Ele vai ficar ali se multiplicando aos poucos, se espalhando aos poucos. E de pouquinho em pouquinho ele vai ferrando o nosso sistema imunológico. De pouquinho em pouquinho ele vai destruindo nossos linfócitos. Até que chega um momento que o nosso corpo não aguenta mais. O nosso corpo fala, meu Deus, eu não tenho mais sistema imunológico. Eu não consigo mais trabalhar. A partir do momento que o nosso sistema imunológico está fraco, a gente vai ter algo chamado que a gente chama. A gente vai ter algo que a gente chama de síndrome da imunodeficiência adquirida. O nosso sistema imunológico não consegue mais trabalhar. A gente vai ter o desenvolvimento da AIDS. Então, a AIDS é o processo crônico e final da incompetência imunológica perante a multiplicação desenfreada do HIV por anos no nosso corpo. Esse processo de latência ele pode durar de meses a anos, a décadas. Então, esse processo de latência ele é extremamente variado no nosso corpo. Tem paciente que pega o vírus do HIV e em alguns meses desenvolve AIDS. Tem paciente que pega o vírus do HIV e leva em torno de 10 anos para desenvolver AIDS. Em média, o vírus fica na forma latente, a infecção fica na forma latente por 10 anos. Então, a maior parte dos pacientes vai desenvolver a AIDS a partir de 10 anos de infecção. Mas qual que é o principal fator predisponente para a gente desenvolver AIDS? Vai ser a viremia basal. Quanto maior for a viremia basal, mais rápido o indivíduo vai se proliferar para a AIDS. Então, o pico da viremia ele não é importante. O pico da viremia simplesmente indica quanto o vírus se multiplicou pela primeira vez, sem ter o combate do sistema imunológico. Depois que o sistema imunológico combate e ele consegue controlar a multiplicação viral, a partir desse momento, eu estou pré-determinando se vai ter uma chance maior ou menor de desenvolver AIDS. Quanto maior for essa viremia basal, mais rápido o linfócito vai se cansar e mais rápido o indivíduo vai ter a predisposição a desenvolver AIDS. Então, observe esse gráfico aqui, ó, em que eu tenho 3 infecções diferentes, sendo essa em preta, que teve o maior pico de viremia, mas o principal é que ele teve o maior viremia basal. Ao longo de todos esses 10 anos, até ele desenvolver AIDS, ele sempre teve muito mais antígeno viral no seu corpo. Então, ele vai desenvolver AIDS numa velocidade estupidamente maior do que a maioria dos indivíduos. Então, em média, os indivíduos levam 10 anos. Indivíduos que têm viremia basal superior ao indivíduo normal desenvolve HIV em menos de 10 anos. Indivíduos que têm viremia basal inferior aos indivíduos normais de HIV vão ter AIDS depois de 10 anos. Inclusive, existem indivíduos que são considerados imunes naturalmente do HIV. O sistema imunológico deles consegue controlar tanto a multiplicação do HIV, que por mais que o HIV esteja no corpo, ele esteja se multiplicando, eles conseguem controlar por mais do que a vida dele conseguiu viver. Então, por exemplo, o indivíduo ele viveu 70 anos, ele conseguiu nesses 70 anos controlar o vírus do HIV e não deixar ele se proliferar à vontade. A gente chama esses indivíduos de indivíduos que são, entre muitas aspas, imunes ao HIV, de indivíduos controladores de elite do HIV. São indivíduos que, apesar de ter a infecção pelo HIV, eles não desenvolvem AIDS. Eles transmitem o HIV, mas eles não desenvolvem AIDS. Então, por fim, quanto maior a viremia basal, mais rápido vai ser a evolução para AIDS. E assim a gente terminou a aula básica sobre a fisiopatologia do HIV. Vamos ver a questão que a gente viu lá no início da aula. Letra A. O local de preferência para a entrada do vírus no corpo das mulheres é o canal vaginal.
Então, a gente tem um pequeno problema de definição. O local que tem maior probabilidade de se contaminar por HIV é pelo sexo anal. O ânus ele provoca muito mais lesão durante a sua penetração e por conta disso, essas microlesões permitem que o HIV penetre mais facilmente. Então, se uma questão perguntar qual que é o tipo de sexo que tem maior probabilidade de infecção do HIV, é o sexo anal, seguido do sexo vaginal, e o sexo com menor probabilidade é o sexo oral. Agora, se a questão estiver perguntando qual que é a principal via que epidemiologicamente provoca maior prevalência da disseminação do HIV, é o sexo vaginal. Então, aquele mito que homossexuais são a principal via de disseminação do HIV é verdade quando a gente está analisando a principal via de disseminação, que tem a maior probabilidade de infectar o ser humano. Mas, numericamente, prevalentemente, o sexo vaginal tem risco maior do que o sexo anal, porque ele é feito de forma muito mais feita do que o sexo anal. Então, se a questão perguntar qual que é a via de maior frequência de infecção, a via que mais ocorre prevalência de infecção de HIV é o sexo vaginal, porque numericamente ele é muito mais frequente que o sexo anal. Sexo anal, principal via de infecção. Sexo anal, via mais fácil do vírus infectar. Sexo vaginal, principal via de frequência de infecção. Então essa preferência, ela fica ambígua, a gente descarta essa letra A. Letra B. Por se tratar de uma infecção viral, o sistema imune inato acaba não atuando. Totalmente falsa. Tem muito composto no nosso corpo que atua como sistema imune inato, como os interferons do tipo gama. Então, essa letra B, totalmente falsa. Isso aqui é mais uma questão de imunologia, mas ela não faz sentido nenhum. Além da molécula CD4, o vírus pode entrar nas células através do receptor CXRC4 presente na célula hospedeira. Verdade. Ele precisa obrigatoriamente ou dessa molécula ou do CCR5, que são dois receptores de quimiocina. Então, sim, ele entra pelo CD4 e ele também entra por essa molécula. Letra D. A infecção por HIV diminui a quantidade de receptores CD4 nas células, o que contribui para a latência do vírus. Contrário, ele aumenta a quantidade de receptor CD4. Ele vai provocar inflamação. Provocar inflamação, eu vou provocar respostas inflamatórias no nosso corpo. E uma resposta inflamatória é aumento. Significa aumento das células CD4 e aumento de receptores do tipo CD4. A letra D também é uma pergunta de imunologia e ela é falsa. Agora bora resolver uns flashcards para consolidar bem esse conteúdo. O HIV utiliza os receptores tarará para invadir a célula-alvo. Quais são os receptores que ele precisa obrigatoriamente para invadir a célula? O CD4 e o CCR5 ou o CCXR4. Então, o CD4 é obrigatório e é obrigatório uma dessas duas. Pode ser o CCR5 ou o CCXR4. O que é a transativação heteróloga do HIV? Transativação heteróloga do HIV é quando o indivíduo ele pega outra infecção, ele provoca outra inflamação e esse processo infeccioso secundário aumenta muito os linfócitos que servem de substrato para o HIV. Então, outras inflamações provocam o aumento da replicação do HIV. Quais são os 3 motivos para o HIV não conseguir ser completamente eliminado do sistema imunológico? Primeiro motivo: quanto mais rápido for e mais forte for a resposta imunológica, maior vai ser o substrato para o vírus se multiplicar. Segunda, ele tem uma altíssima variabilidade genética que faz com que ele não seja reconhecido pelo sistema imunológico adaptativo. E terceira, existe santuário imunológico. Existem locais em que o HIV nunca vai ser encontrado, que são principalmente em linfócito T de memória, em células do sistema nervoso central, células do olho e células do testículo. E para resumir bem essa aula, vamos lá, principais pontos. O principal tipo de HIV do Brasil é o HIV do tipo 1, do grupo M, do subtipo B. O HIV, ele é um vírus, ele é um retrovírus que faz um processo de transcrição reversa, em que o RNA viral é transcrito reversamente em DNA proviral. A invasão do HIV parte através dos receptores CD4 encontrado em linfócito T helper, em célula dendrítica, em macrófago e em monócito. O linfócito T ativo é obrigatório para poder multiplicar o HIV
Se ele estiver latente, ele vai servir como um santuário imune, não como um local de proliferação. A transativação heteróloga do HIV é o aumento da replicação do HIV quando tem qualquer outro processo inflamatório no nosso corpo. E o principal preditor do tempo de fase latente é a viremia basal. Quanto maior a viremia basal, mais rápido o indivíduo vai evoluir para a forma de AIDS. E essas são as referências utilizadas na aula.